Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 8 da prova de 2019 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de circuitos elétricos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos resolver uma questão de circuitos elétricos. A questão está aí na tela. É uma questão da prova de 2019. Eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entendê-la, depois você volte aqui e compare seu resultado conosco, tá ok? O que a gente precisa lembrar aqui para resolver essa questão? Bom, o primeiro ponto aqui, talvez mais complicado, é lembrar qual que é a relação entre corrente e tensão em um capacitor. Lembrando que aqui a gente está falando de fontes de corrente contínua, né? Não é uma fonte de corrente alternada, né? Então, o que acontece? A relação entre corrente contínua. Bom, essa relação ela é a corrente vezes a capacitância, né, o valor da capacitância, vezes a derivada da tensão sobre o tempo. Bom, a gente precisa lembrar dessa equação e para resolvê-la a gente pode usar algumas ferramentas, né? A gente pode resolver por exponencial, que é a forma clássica, né? A gente faz a EDO, pode resolver por Laplace, né, que é uma ferramenta para se resolver. Então a gente vai usar a forma clássica, você fique à vontade para usar EDO. Mas o que acontece? Não era necessário para a gente resolver a questão, mas de onde vem essa fórmula? Por que essa fórmula? Isso aqui foi inventado? Não. O que acontece? No capacitor não, a definição de corrente elétrica ela é dada pela variação de carga em função do tempo. E aqui a gente pode escrever, então, né, que a variação da carga é igual a corrente vezes a infinitesimal do tempo. Bom, a gente sabe que em um capacitor, a carga acumulada ela é igual a capacitância vezes a tensão desse capacitor, a tensão a que ele está submetido. E a variação da carga desse capacitor é dado pela capacitância vezes a variação da tensão. Então, a gente pode pegar essa equação 1 e unir a essa equação 2. Então, a gente sabe que a variação da carga é a corrente tempo, capacitância, tensão. Então, a corrente que passa pelo capacitor, ela é a capacitância e a derivada da tensão em função do tempo. Então é daqui que vem esta equação, que é a única equação que a gente vai precisar lembrar para resolver essa questão, tá ok? Bom, então vou criar uma nova página para a gente começar a resolver essa letra A, que é a mais complicada mesmo, né? Ela é mais difícil. A letra B ela sai em função da letra A. Bom, temos aqui nossa questão. O primeiro passo é a gente desenhar. Eu sempre gosto de desenhar o circuito para a gente ter ideia, né, entendimento do que está acontecendo. Então eu tenho aqui minha resistência, tenho aqui o meu capacitor e eu tenho aqui minha fonte de tensão. Então eu sei que aqui está passando uma corrente, e eu vou chamar essa corrente de C, que é a corrente do circuito, e aqui uma tensão que eu vou chamar de VC, né, que é a tensão no capacitor. Bom, aplicando Laplace aqui, Kirchhoff, né, Kirchhoff a esse circuito, a gente começa a montar aqui nossa equação. A gente sabe que então aqui IC, né, tá aí desenhado o nosso circuito. Então a gente sabe que R vezes a corrente no capacitor mais a tensão no capacitor
menos E tem que ser 0. Então aqui a gente vê que a gente tem um IC e a gente tem um VC. A gente viu que a relação entre IC é igual a capacitância derivada da tensão sobre o capacitor em função do tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir minha corrente por esse valor aqui. Então, R vezes CdV dt mais VC menos E é igual a 0. Aqui, então, a gente chegou a um EDO de primeira ordem, né? E a gente sabe que existem algumas formas, e a gente sabe que a forma da EDO de primeira ordem, ela é uma exponencial, né? Nesse caso aqui, desse tipo de EDO. Então, vamos continuar respondendo aqui. R vezes C, dV dt, mais VC. Isso aqui tem que ser igual a E. Bom, aqui você pode usar a técnica que você quiser. Você pode usar, como eu falei, Laplace, enfim. O que eu vou usar? Eu vou usar a forma clássica que aparece lá no início dos livros de circuitos. EDO já é uma forma para se resolver circuitos um pouco mais complexos. Esse aqui talvez dê um pouquinho mais de conta, mas ele é mais intuitivo do que Laplace, tá? Então, fique aí para quando você estiver estudando controle, você resolver essa questão usando Laplace, que foi como a sugestão da Marinha. Mas aqui a gente vai fazer da nossa forma, tá bom? Então, o que é o primeiro ponto aqui? Eu vou passar, então, acompanhe, deixa eu separar a página aqui para a gente ir fazendo o passo a passo de se resolver essa questão. Bom, então, RC vezes dV dt, isso aqui é igual a E menos VC, certo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar RC e dt para o outro lado, então eu vou, dV dc dividido E menos VC tá aqui, né? Eu vou passar ele dividindo, então E menos VC, isso vai ser igual dt, aqui, que é a diferença do tempo, está dividindo. Então, eu vou passar para lá, multiplicando sobre o denominador, certo? Dividido por RC. RC está aqui, tá multiplicando. Então, eu vou passar dividindo. E olha só, aqui existe a técnica que a gente sabe a forma de uma integral, né, que a gente vai ter que integrar aqui, de logaritmo. A integral de uma função derivada de uma função sobre essa função nada mais é do que ln dessa função. Estão lembrados dessa? Então, assim, a mais clássica é a integral de 1 sobre x, que é ln de x, certo? Então, é basicamente o que a gente vai fazer. Só que a gente precisa fazer um passo aqui antes. Eu vou multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por menos 1. Então, eu vou fazer dv. E aí, quando eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou trocar esses dois de lugar, que é a mesma coisa, né? Então, vai ficar vc menos e vai ser igual a menos 1 sobre rc, que é uma constante, vezes dt. Tudo bem? Então, aqui a gente vai, nessa equação, tirar a integral, né? A gente vai integrar de ambos os lados aqui agora. Então, a gente sabe aqui, ó, E é uma constante, né? Então, a derivada dessa constante, disso aqui, é simplesmente dv. Então, o lado esquerdo simplesmente é ln de vc menos e. E do outro lado é menos t sobre rc. Agora eu vou tirar, vou fazer aqui em cima, eu vou elevar ambos os lados à exponencial. Então, a exponencial de... Então, deixa eu dividir aqui de novo para não ficar... Então, e elevado a menos a ln de vc menos e é igual a e menos t sobre rc.
Bom, então, aqui a gente sabe que exponencial de logaritmo é simplesmente o valor. VC menos E é igual a E elevado a menos T sobre RC. Então, a tensão sobre o capacitor é igual. Aqui, faltou um ponto, né? Que aqui tem uma constante. Eu preciso multiplicar aqui por uma constante. Porque essa constante surge aqui, mais uma constante, certo? Porque quando eu faço essa integral, aparecem as constantes de integração. Então, tem as constantes aí nesses pontos, né? E aqui também faltou a constante. Bom, então a gente sabe que VC, E, né, mais essa constante, menos T e RC. Só que a gente sabe, tem um ponto bem importante que a gente precisa lembrar. No momento em que a chave é ligada, o meu capacitor ele está desligado, né? Está desligado no tempo zero. Então, essa corrente que vai passar aqui, ela é máxima, né? Por quê? Porque a tensão é zero, a tensão é nula. Então, como que a gente faz para calcular? No momento inicial, a tensão no capacitor é nula. Então, eu tenho E mais a constante de E elevado a zero. Portanto, essa constante de integração é igual a menos E. Então, aqui a gente chega na expressão completa, que a tensão do capacitor é igual a E menos E vezes E elevado a menos TRC. E aqui está a forma clássica, né, que a gente vê nos livros, que é 1 menos E elevado a menos TRC. Então, essa aqui é o valor da tensão. Só que ele pede a corrente quando o circuito é ligado, né, no instante zero. Então, eu vou criar uma nova página. E olha só que legal. Vamos lá. A tensão aqui, a gente vai chegar no resultado seguinte. A corrente no instante zero, ela é numericamente igual a E sobre R, que vai dar 20 volts sobre 1 ohm, que vai dar 20 amperes. Só que seria muito simples eu só colocar isso. Por isso que a gente está deduzindo toda essa equação. Mas vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado. A gente sabe que a corrente no capacitor é capacitância vezes a derivada da tensão sobre a corrente, né? Bom, então a corrente aqui é igual a capacitância vezes a derivada de dt de tudo aquilo ali, de E vezes 1 menos TRC. Então, a gente tem que derivar tudo isso aí. Então, a gente tem aqui que corrente no capacitor é capacitância vezes. Aqui a gente vai ter que usar a regra da multiplicação, né? Para derivar isso aqui. Então, derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, menos TRC, mais derivada do segundo, né? Que vai ser a derivada aqui desse ponto, que é mais 1 sobre RC, vezes E elevado a menos TRC, vezes o primeiro, que é E. Bom, então, IC vai ser igual a C vezes E sobre C vezes R vezes E elevado a menos TRC. Tá aí a nossa equação. Bom, a gente tem capacitância em cima e embaixo, então a gente está vendo que não depende da capacitância no momento inicial, a constante, né? Ela depende apenas do resistor, ela depende aqui na constante de tempo. Bom, só que o que foi o comando, né? Então temos aqui IC em função do tempo, agora eu vou escrever completo, é igual a E sobre R vezes E elevado a menos T sobre RC. Só que essa aqui é a equação completa da corrente em qualquer instante. O que a gente quer calcular aqui
é no momento zero, porque ele pede, o comando da questão é pedir a corrente no momento zero. Então, a corrente aqui no momento zero, ela é igual a E sobre R, vezes E elevado a menos, o tempo é quem? Zero, sobre RC, ou seja, isso aqui é 1. Então, a corrente no momento zero é E sobre R, que é igual a 20 sobre 1, que é igual a 20 A. Portanto, a corrente no momento zero é igual a 20 amperes. Está aí respondido nossa letra A. E tudo isso que a gente fez, ele vai ser usado na letra B, porque a letra B é simplesmente pedir a tensão no capacitor, tá bom? Então, temos aqui a letra B, a gente já calculou que a tensão no capacitor em função do tempo é igual a tensão 1 menos E elevado a menos TRC. Bom, então a tensão no capacitor no tempo, E é igual a quanto? 20 vezes 1 menos o exponencial de menos T sobre a resistência, que é 1, vezes a capacitância, que é igual a 2 milifarad. Então, a tensão aqui no capacitor é igual a 20 vezes 1 menos E elevado a menos 500 T volts. Então, está aqui respondido a nossa letra B. Bom, pessoal, essa era a questão de hoje. Espero ter ficado claro, ter ficado entendido. Até um próximo vídeo. Tchau.